O first video of the dia é do Duo. Não é o Lingo, é o Duo só. E ele aponta que vai mostrar todos os efeitos e os transtornos mentais listados em 12 minutos. Vamos ver se ele dá conta de fazer em 12 minutos? Mental que deixa a vida cinza e depressão. O transtorno mental que deixa a vida cinza e sem graça. A depressão afeta a forma que o seu cérebro produz e usa os neurotransmissores. A propósito, se você tiver alguma correlação com os sintomas que são mostrados aqui ou alguma coisa, procurem sempre ajuda, especialmente psicológica. Não deixem de cuidar do cérebro de vocês, porque ele também é um órgão assim como todos os outros. Se teu rim parar, tu vai ter que ir no médico, não vai? Então, se tua cabeça tá ruim, se ela tá parando, se ela tá tendo problema, você também tem que cuidar dela. Bom? Me senti muito mal depois dela me contar. Eu entendo por que você se sentiu mal. E qualquer um se sentiria mal, só te digo, é de extrema importância que vocês levem isso a sério e mostrem que a internet não é terra sem lei. Ok? Uma pessoa não pode simplesmente falar uma besteira dessa e a gente seguir o dia como se nada tivesse acontecido. É horrível que aconteça, mas a gente pode punir essas pessoas por isso acontecer. Serotonina, dopamina, noradrenalina, que estão diretamente ligadas ao prazer, humor, energia e Neuron motivação, activation. ficam desreguladas. Deixa ela... E quando esses sistemas não estão funcionando bem, tudo fica mais difícil. Você perde a motivação, dorme 10 horas e acorda cansado, a comida perde o sabor, as coisas que você amava fazer e ficava empolgado, agora parecem sem sentido. No começo você ainda tenta lutar contra e ter esperança, mas logo seu cérebro vence a batalha. Ele te convence que as coisas não vão melhorar e você não consegue mais ter força nem pra tentar. Isso porque depressão não é a mesma coisa que tristeza. Depressão é um sentimento de vazio. Tristeza geralmente tem uma razão. Depressão é Obito Uchiha. Um motivo e, na maioria dos casos, uma forma de você resolver. Tristeza é Kakashi. Na depressão, não tem motivo. Ela é um peso que existe o tempo todo e que só você consegue sentir. Pra pessoa que tem depressão, tomar qualquer... Traduz pra mim, por favor. Eu não sei o que é esse termo aí. Gente, eu fiquei sabendo, eu vi um negocinho ali de desenho de lápis, aquele desenho de palito, e eu fiquei sabendo que tem pessoa que usa inteligência artificial pra fazer esse desenho. Eu senti neste momento que foi aquele momento quando Jairo finalmente entendeu. O mundo não se importa com ele. Porque, meu amigo, se você precisa de IA para fazer um desenho que uma criança de 3 anos é capaz de fazer, desista. Qualquer decisão é muito difícil. Volta umas 2 casas que tu errou feio em alguma coisa. Sair da cama é tipo domesticar um pterodátilo. Com o tempo é normal a pessoa se afastar dos amigos e da família, não porque ela quer, mas porque ficar fingindo que tá tudo bem o tempo todo é muito desgastante. E quando essa pessoa fala a verdade, quando ela é sincera na frente desse grupo de amigos, o que ela recebe em resposta? A negação. De, ai, você já tentou isso aqui? Ah, isso aqui é falta de tempo. Isso aqui não sei o que. Você precisa ter uma vergonha na cara. Isso é falta de trabalho. E aí a pessoa simplesmente não aguenta mais. Por quê? Ela falsificando, ela não se sente bem. Mas ela falando a verdade, ela se sente pior. Então o ambiente que era para ser social se torna de destruição moral. Essa é provavelmente a pior parte da depressão. Ela te afasta de tudo que poderia te ajudar e com o tempo te convence de que você é assim, que você sempre foi assim e que você tem que ficar sozinho e isolado porque você é o culpado de estar nessa situação. Ansiedade social, também conhecido como fobia social, é o que faz qualquer interação comum parecer uma palestra na frente de Sim, IA para bonecos palito. Meu amigo, se isso está acontecendo... 40 mil pessoas. Seu cérebro começa a tratar as situações sociais como se fossem ameaças reais. Ele faz você pensar o tempo... A fobia social é basicamente, tá todo mundo vivendo, tá todo mundo julgando, tá todo mundo rindo de mim, tá todo mundo querendo me atacar. Tá todo mundo.
E tu fica pilhado nisso. Todo que tá todo mundo te olhando, te julgando, analisando a forma como você se comporta, mesmo que nada disso esteja acontecendo. Esse medo pode causar vários sintomas físicos, como coração acelerado, tremores, gagueira, enjoo, suor excessivo. Ele entende que todo mundo me odeia, todo mundo me odeia, todo mundo me odeia, todo mundo me odeia, todo mundo me odeia. É basicamente isso. 100% do tempo. comer pudim na casa da sua sogra é a mesma coisa que está sendo observado e julgado pelo mundo inteiro. E que ser observado e julgado pelo mundo inteiro é a mesma coisa que ter 4 leões que não comem há uma semana bem na sua Alex, casa. Você começa o Alex tiradaço. Marty! Eu não tava mastigando a tua bunda. 49,50. É, você é branco com listras a pretas. ter medo de falar ou fazer qualquer coisa em público e depois se sente mal por estar quieto Mano, demais. você tem a noção de que tem pessoas que tipo, estão chegando na fase adulta e não sabem o que é Madagascar? A gente tá chegando na fase do não sabe o que é Waka. Sim, mano, as pessoas não sabem o que é a Copa de 2012. Que é a Copa de 2010? 2010 com Shakira fazendo Samira Mirá e Waka Waka Renner. Nossa, mano. Tá triste, velho. Tá triste. E achar que os outros estão pensando alguma coisa negativa de você porque você tá quieto demais. Pausa rápida para agradecer os membros do canal. Muito obrigado por serem membros e me ajudarem a continuar fazendo vídeos. Vocês são todos muito bacanas e um dia nós ainda vamos reconstruir o Império Romano. Se quiserem virar membro do canal também, assim, nada contra, tá? Toda a monetização deste canal é revertida para gasto em gatos. Ração, areia, sabe? E cabelo. Cabelo faz parte do custeamento de gatos. Juntos. Eu, hein? TDAH. O TDAH é uma TDAH. condição que faz o seu cérebro ter dificuldade para regular seu foco, atenção e energia. O córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo planejamento, organização e controle, fica menos ativa, o que dificulta bastante para você concluir O TDAH, ele é constituído basicamente... Olha, uma borboleta. Basicamente isso. objetivos de longo prazo. Na prática, isso faz com que seja impossível prestar atenção em coisas que não sejam muito interessantes, tipo a sua professora de biologia do segundo ensino médio. Você quer ficar parado, quer se concentrar, terminar suas tarefas, Curiosidade aleatória sobre essa questão de ter mudança de nome? mas o Conte-me. seu cérebro não. Quando você tem TDAH, ele não produz dopamina o suficiente para te fazer acreditar que terminar alguma tarefa simples vai valer a pena. Porém, muita gente acha que TDAH significa não conseguir focar em nada, e isso tá errado. Quando o seu cérebro encontra alguma coisa nova que ele considera interessante, aí ele produz Aí ele come essa coisa por eras. Chamado hiperfoco. uma quantidade enorme de dopamina, o que pode gerar um estado de foco total por horas. O problema é que não dá para escolher no que você vai prestar atenção. Seu cérebro vai escolher alguma coisa por você, e é isso aí. Transtorno obsessivo compulsivo. O toque prende a sua mente num também conhecido como a piada mais antiga do mundo, toque, toque. Quem é? Hahaha, sou eu, bola de fogo. ciclo de pensamentos e comportamentos Só troquei o nome porque eu quis mesmo. obsessivos e repetitivos. Obsessões são pensamentos que invadem a sua cabeça contra a sua vontade e você não consegue tirar. A pessoa que tem toque é basicamente... Nossa, eu fiz um negócio que quando eu não chequei a luz, se a luz estava acesa, rolou um bagulho. E aí eu vou fazer isso várias vezes. Eu vou garantir que essa luz esteja acesa o tempo todo, fazendo ela acender e desligar 4 vezes. É algo bem específico. Não é só, eu tenho toque porque essa casa tá desorganizada e eu quero limpar. Não. Não, você não necessariamente tem um transtorno só porque você tem uma vontade, ok? Você ter vontade de limpar não te torna maníaco por limpeza, ok?
toque fica o tempo todo pensando em algum medo ou cenário horrível. Alguma suposição tipo, e se eu deixei o fogão ligado? Será que eu tranquei a porta? Eu dei 2 voltas na chave? Será que o banho que eu dei no Jorge foi suficiente? Eu não preciso dar mais banhos no Jorge? Esses pensamentos são tão reais e tão urgentes. Não deem banho em gatos. Gato não é feito para tomar banho. Ele só precisa de banho se ele ficar muito sujo ou se ele não conseguir se limpar apropriadamente. Se você ficar dando banho nele, ele vai perder o próprio cheiro e vai ficar meio desnorteado. O cérebro te obriga a fazer alguma coisa para resolver. E aí entra a parte das compulsões. Você precisa lavar a mão 1 milhão de vezes para ter certeza que não tem germes. Você confere a fechadura 14 vezes antes de sair para ter certeza que tá trancado. Você organiza tudo perfeitamente, conta quantos passos você deu, fica repetindo frases mentalmente, dá 30 banhos no Jorge, porque fazer essas coisas parece 30 ser a banhos única no forma Jorge. de evitar uma catástrofe. Pobre Jorge. O alívio de fazer isso dura muito pouco e logo você tá ansioso e tem que fazer tudo de novo. Muita gente brinca e fala que tem toque quando é muito organizado ou fica incomodado quando tem alguma coisa fora do padrão, mas na realidade, o toque real mesmo é uma condição bem séria que causa muito sofrimento para quem tem. A pessoa sabe que os rituais dela não fazem sentido, ela sabe que confirmar se desligou o fogão 20 vezes é um exagero, mas ela sente um medo tão forte que ela não consegue parar. É realmente uma prisão dentro do próprio cérebro. Borderline. O transtorno de personalidade borderline faz as suas emoções ficarem muito instáveis e às vezes muito intensas. O que para os outros é uma onda, para você é um tsunami. Se alguém não te responde, desmarca alguma coisa. Era uma metáfora melhor você simplesmente dizer o que para pessoa é um copo d'água, para outra pessoa é uma onda. Faz uma crítica pequena, fala que não quer reconstruir o Império Romano com você. Literalmente qualquer coisa pode causar. Você tem algum lance com esse Império Romano, hein? Uma explosão emocional. É como se você vivesse com a intensidade sempre no máximo. Uma hora você tá eufórico, depois com raiva, depois profundamente triste, tudo isso em questão de minutos. Na prática, isso faz você se apegar às pessoas, depois acabar afastando elas. Em um momento alguém é perfeito, logo em seguida é a pior pessoa do mundo. Você explode com pessoas que não têm culpa, toma decisões por impulso, gasta mais dinheiro do que deveria e sempre tá exausto de viver o tempo todo nesse estado de emergência emocional. Transtorno de estresse pós-traumático, ou em inglês, como é bem conhecido, PTSD. Acontece quando o cérebro fica É conhecido como TEPT aqui, mas ninguém fala TEPT, só fala PTSD. preso em modo de sobrevivência depois de passar por um trauma muito forte. Pode ser um acidente, uma briga, violência, guerra. Imagina que seu Opala explodiu na rua com você dentro, mas você sobreviveu. Normalmente, depois de passar por Você uma nunca mais vai andar de muito carro. assustadora, o cérebro se acalma e arquiva essa memória. Quando alguém tem estresse pós-traumático, esse sistema falha. O cérebro continua revivendo o trauma como se ele ainda tivesse acontecendo. Ficam vindo flashbacks toda hora e qualquer coisa pode ser um gatilho. Curiosidade, TDI, pessoas com transtorno de identidade tem por obrigação o TEPT, que é ficar revivendo isso, só que tipo, você não tem aquela memória, e aí de repente você revive aquela memória, e aí você digere o sentimento por aquela memória. Enquanto você não resolver seu sentimento por aquela memória, você fica revivendo. É maravilhoso. Experimentem um dia desses. Um cheiro, Nossa, um som, um lugar, adoro. uma palavra. E não é só uma lembrança. O seu cérebro age como se ele estivesse vivendo aquilo de novo e correndo perigo. É bem comum uma pessoa ter pesadelos constantes e não conseguir relaxar nunca, porque o alarme do cérebro não consegue desligar. É maravilhoso, gente. Nossa, adoro, velho. Transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno transforma as preocupações Adoro. normais do dia a dia em um incêndio que nunca apaga. Seu cérebro acha que tudo é uma emergência e inunda seu corpo com hormônios do estresse, mesmo quando não tem nenhum perigo real. Todo mundo tem alguma preocupação. Ansiedade generalizada. Eu tô bem. Eu tô bem. Alguma ansiedade no dia a dia, isso é normal. Agora, a ansiedade generalizada faz você se preocupar com tudo o tempo todo, especialmente com... Sabe aquela pessoinha que fica constantemente com aquela perninha tremendo? E aí você tá sentado do lado dela no ônibus e isso tá fazendo, por consequência, o banco e sua pernas tremerem. Também você sente que aquilo ali tá tremendo e você tá tremendo por consequência. E você fica olhando para aquela pessoa, para que ela, pelo amor de Deus, para com isso. Mas você não quer conversar com ela, porque se você conversar com ela, talvez você
tenha que ficar presa numa conversa onde ela fica desabafando todos os problemas que estão causando aquela ansiedade nela? Não? Só eu? Coisas que não aconteceram e que provavelmente nunca vão acontecer. Você fica acordado imaginando tudo dando errado, fica revivendo várias cenas e pensando que você tinha que ter agido diferente, sua mente fica pulando de um medo pro outro e o seu corpo fica tenso. Os ombros doem, o estômago dói, o coração fica acelerado e você fica exausto porque, de novo, seu cérebro acha que tá te protegendo de várias... Eu sei que pode ser algo muito aleatório, mas não parece que esse cérebro tem uma carinha e tá sorrindo? Tipo, ele... O olhinho aqui, a boquinha aqui, fazendo... E aí ele tem uma cicatriz enorme, mas detalhes. ameaças, porém, essas ameaças não existem. Aqui é um nariz, tá vendo? É um nariz, só que tá com cicatriz. Quem tem ansiedade generalizada quase sempre vai ouvir um maravilhoso conselho: calma, para de pensar demais. Isso é a mesma coisa de falar pra alguém que tá com a perna quebrada que é só andar normalmente. Anda! Por que tu tá capengando? Anda normal, porra. No cérebro nós temos uma região que chama amígdala, que funciona tipo um alarme. Quando a pessoa tem ansiedade generalizada, esse alarme fica hiperativo e muito sensível. Ele aciona os alertas com qualquer coisinha. O córtex pré-frontal deveria ser o freio que não deixa todos esses alarmes passarem, mas no cérebro de quem tem ansiedade ele fica menos ativo. O resultado disso é que a pessoa vive constantemente em estado de tensão, na maioria dos casos, por coisas que não aconteceram. Síndrome do pânico. O transtorno ou síndrome Pior que parece mesmo a famosa parel do faz seu Aninho. corpo disparar alarmes falsos de que você tá indo de arrasta pra cima. A amígdala, que a gente acabou de falar, ativa o alarme máximo, risco de vida. E aí seu corpo começa a lançar uma resposta completa para garantir a sua sobrevivência. O único detalhe é que você não tá em perigo real. Uma crise de pânico costuma surgir de repente e sem nenhum aviso. O coração dispara tão forte que parece que você tá infartando, o peito aperta, fica difícil de respirar, você começa a suar, as mãos ficam dormentes, pode dar tontura e o principal, você tem certeza de que alguma coisa terrível tá acontecendo. Quanto mais sintomas físicos, mais medo você sente de realmente estar infartando ou tendo um AVC ou qualquer coisa pior. E quanto mais medo você sente, mais os sintomas pioram. Uma crise normalmente dura 10... Pior que a gente tá falando de um assunto mó sério, pesado e a musiquinha lá no fundo. minutos e depois diminui aos poucos. Até essa parte já dá pra gente concordar que é uma das piores coisas que tem, mas na verdade o maior problema vem depois. Depois da primeira crise, é natural e lógico as pessoas ficarem com medo disso acontecer de novo. E esse medo causa uma ansiedade e preocupação constante. E aí... adivinha só, o nosso cérebro, como sempre muito bacana, faz o que quando você tá preocupado com alguma coisa? Aumenta a chance de acontecer de novo. Seu medo de uma nova crise pode ser justamente o que vai causar a próxima. Uma nova crise. As pessoas param de frequentar alguns lugares, de fazer algumas coisas e até de sair de casa por medo de ter uma nova crise. Transtorno bipolar. O cérebro de quem tem bipolaridade oscila entre dois estados emocionais bem opostos. E... basicamente. Do bipolar, tu tipo... E aí daqui 2 minutos ou 2 horas, você... Nada faz sentido. Esse é o tipo 1. O tipo 2 é mais contínuo, tipo... Vai ficar feliz o dia inteiro e aí daqui uns 2, 3 dias vai ficar triste o dia inteiro. Mania e depressão. E esses estados podem alternar ao longo de dias, semanas ou meses. Durante os episódios de mania, a pessoa fica cheia de energia e confiança, pode dormir pouco e acordar cheia de ideias, começar 5 projetos ao mesmo tempo, querer mudar o mundo, achar que descobriu a resposta para todas as crises existenciais, não fala rápido, fica eufórica, as cores parecem mais vivas, pula de um pensamento para o outro mais rápido do que as outras pessoas e até ela mesma consegue acompanhar, e assim por diante. Em casos muito intensos de mania, a pessoa pode chegar até a ter delírios e paranoia. E aí, algum tempo depois... Cara, pra vocês entenderem como é que é um episódio de mania, é tipo isso aqui, ó. Basicamente. Vem a depressão. Basicamente. Toda a energia desaparece e a pessoa entra em um vazio profundo. Tudo que ontem parecia mágico, hoje não faz sentido. Tudo que era colorido, agora é cinza e sem... Eu odeio esse hamster, mano. Esse hamster amaldiçoado.
Minha amiga fica mandando esse hamster direto e eu odeio esse hamster. Que bicho feio, desgrita. Graça. O transtorno bipolar é totalmente imprevisível e a depressão é ainda mais complicada de lidar porque você consegue lembrar de como era ter toda aquela energia há pouco tempo atrás e agora ela simplesmente sumiu. Você nunca sabe como você vai acordar amanhã. Esquizofrenia. A esquizofrenia altera a forma como seu cérebro processa toda a realidade. A esquizofrenia pode ser mencionada, ela pode ser melhor explicada pelo meu amigo John, que tá bem aqui. Eu não tenho mais nada a dizer. John falou tudo. Vocês entenderam, né? Ele afeta diretamente as regiões responsáveis por raciocínio, tomada de decisão, memória, processamento auditivo e emoções, o que pode causar delírios, alucinações, a pessoa ouve vozes, o cérebro dela cria experiências que não aconteceram como se fossem reais e logo fica difícil para separar o que realmente aconteceu do que foi uma alucinação. Os sintomas da esquizofrenia são divididos em duas categorias, positivos e negativos. E não, os sintomas positivos não são bons. Positivo aqui quer dizer que ele acrescenta algo no estado mental da pessoa. Por exemplo, uma alucinação. A pessoa pode ouvir vozes, ver pessoas que não existem, sentir sensações físicas que não têm causa e assim por diante. Também tem os delírios, que são quando a pessoa começa a acreditar em alguma coisa que não é real sem nenhum motivo aparente. Que ela tem superpoderes, que tem gente no telhado conspirando contra ela, que os pombos são espiões do governo. Não há imaginação, nenhuma escolha que ela faz. O cérebro só decide que ela vai acreditar nisso e pronto. E os sintomas negativos são o oposto. Comportamentos e emoções que desaparecem. A pessoa tem dificuldade de sentir e demonstrar alegria, tristeza, entusiasmo, qualquer ela coisa. não sente motivação e geralmente fica retraída e isolada. Os pensamentos podem ficar saltando entre assuntos sem conexão ou a pessoa pode simplesmente falar muito pouco porque só organizar ideias já é muito desgastante. A maioria dos filmes retrata... Não, tá tranquilo, acho que não tem muito o que fazer, mas eu tô sempre aqui pra poder te ouvir, tá? Não tenha medo de dizer porque, vai me preocupar ou vai não sei o quê. Não, eu estou disposta a te ouvir. É um espaço para ser ouvido. A esquizofrenia como se fosse uma coisa muito perigosa, mas na verdade, quase sempre as pessoas com esquizofrenia são as vítimas e não as que causam a violência. O maior sofrimento é interno, ter que lidar com a sensação de que você não pode confiar em si mesmo, não pode confiar nos seus próprios pensamentos. Esse conhecimento custou apenas o seu like e a sua inscrição, por favor pague, não seja caloteiro e muito... Olha, faltou TDI, faltou algumas coisinhas aqui. Umas porradinhas de transtorno aqui, mas vou passar um pano. 12 minutos é pouco tempo para poder ter tanta coisa. Mas faltou transtornos aqui, não são todos os transtornos mentais, não.